Olá, pessoal. Antes de começarmos a história de hoje, preciso fazer uma pergunta importante para vocês que estão me ouvindo. Vocês já sentiram que estavam sendo observados no meio da madrugada? Aquela sensação estranha de que há alguém ou alguma coisa te vigiando, mesmo quando você tem certeza de que está sozinho. Se já passaram por isso, deixem um comentário contando sua experiência. E se nunca sentiram isso, bem, talvez seja melhor assim. Hoje vou contar para vocês uma história que recebi de um ouvinte chamado João, de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ele me pediu para não revelar o nome exato do lugar, e vocês vão entender o porquê quando chegarem ao final desta narrativa. Antes de começarmos, se vocês gostam de histórias de terror rurais como esta, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais relatos como este. Ah, e uma última coisa. Se vocês estão ouvindo isso sozinhos, no escuro, talvez seja uma boa ideia acender uma luz. Vocês vão me agradecer depois. Agora, vamos à história. Meu nome é João. Tenho 42 anos e nunca pensei que um dia estaria contando esta história para alguém. Durante muito tempo, tentei convencer a mim mesmo de que tudo não passou de imaginação, estresse do trabalho ou talvez algum problema de saúde que eu não sabia que tinha. Mas chegou um ponto onde não consegui mais ficar calado. Preciso dividir isso com alguém, mesmo que ninguém acredite. Tudo começou em março de 2023, quando herdei a fazenda do meu tio Sebastião. Ele havia morrido num acidente de trator, coisa que ainda me deixa triste de lembrar. Tio Sebastião era um homem bom, trabalhador, daqueles que acordava antes do sol nascer e só parava quando a noite chegava. A fazenda dele ficava a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima, no meio de morros cobertos de mata atlântica e pasto. Eu morava em Belo Horizonte na época, trabalhava numa empresa de contabilidade, vida corrida, trânsito, estresse. Vocês conhecem a rotina. Quando recebi a notícia da herança, vi uma oportunidade de mudar de vida completamente. Sempre tive vontade de sair da cidade grande, e a fazenda representava exatamente isso. Um recomeço, paz, contato com a natureza. A propriedade tinha cerca de 50 alqueires, com pasto para gado, algumas plantações de milho e feijão, e uma casa de fazenda antiga, mas bem conservada. Era uma daquelas construções de alvenaria com telhado de telha colonial, varanda grande na frente e nos fundos. Tinha também uma tulha velha, um curral, e mais para o fundo da propriedade, próximo ao mato, ficava uma casinha pequena que o tio usava para guardar ferramentas. Nos primeiros meses, tudo correu perfeitamente. Consegui vender meu apartamento em BH, acertei a papelada da fazenda e me mudei definitivamente em junho. A mudança de ritmo foi incrível. Acordar com o canto dos passarinhos, tomar café na varanda vendo o sol nascer, cuidar dos animais. Era exatamente a vida que eu queria. Contratei o Zé Antônio, um caseiro que já trabalhava com meu tio há anos, para me ajudar com os serviços mais pesados. Zé era um homem de uns 60 anos, moreno, cabelo grisalho, mãos calejadas de tanto trabalho. Conhecia a fazenda como ninguém e foi fundamental para me ensinar os macetes da vida rural. Foi ele quem me contou as primeiras histórias estranhas sobre a propriedade. Céu, João, ele me disse numa tarde, enquanto consertávamos a cerca do pasto dos fundos. Tem umas coisas aqui na fazenda que o senhor precisa saber. Eu ri, pensando que era alguma superstição de interior, coisa de gente simples. Que tipo de coisa, Zé? Ele parou de martelar o mourão e me olhou sério.
O tio Sebastião nunca contou para o senhor sobre os barulhos. Que barulhos? De noite, seu João, sempre depois da meia-noite. Parecem passos, alguém andando pela propriedade. Às vezes vem lá do mato, às vezes parece que está bem perto da casa. Eu balancei a cabeça. Deve ser algum animal, Zé. Tem muito bicho por aqui à noite. Não, seu João. Animal não anda assim, com ritmo certinho como gente. E não para quando a gente faz barulho. Quando é bicho, ele foge assim que percebe que tem gente por perto. Esses passos, eles param e ficam ali, como se tivessem escutando a gente. A conversa me deu um pouco de arrepio, mas tentei não dar importância. Interior é assim mesmo, pensei. Sempre tem suas lendas, suas histórias para assustar os forasteiros. Mas algumas semanas depois, numa noite de lua nova, eu ouvi os passos pela primeira vez. Era uma quinta-feira, devia ser umas 2 horas da manhã. Eu estava dormindo quando um barulho me acordou. No começo pensei que fosse o vento balançando alguma coisa solta no telhado, mas quando prestei atenção, percebi que era diferente. Eram passos mesmo, lentos, deliberados, como alguém caminhando com cuidado para não fazer muito barulho. Levantei da cama e fui até a janela do quarto, que dava para a varanda da frente. Não consegui ver nada, estava escuro demais. Os passos pareciam vir do lado direito da casa, onde ficava a trilha que levava ao mato. Fiquei ali parado, coração batendo forte, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. Os passos pararam. Fiquei uns 5 minutos na janela, esperando, mas não ouvi mais nada. Voltei para a cama, mas demorei muito para conseguir dormir de novo. Fiquei pensando na conversa com o Zé Antônio e comecei a me perguntar se ele não estava certo. Na manhã seguinte, resolvi dar uma olhada ao redor da casa para ver se encontrava algum rastro, alguma pegada que explicasse os barulhos. Não achei nada. A terra estava seca, mas mesmo assim deveria ter ficado alguma marca se fosse uma pessoa ou um animal grande. Contei para o Zé sobre os passos e ele apenas balançou a cabeça como quem diz, eu avisei. É sempre assim, seu João. Eles andam pela propriedade, mas nunca deixam rastro. Seu tio Sebastião já tinha acostumado. Dizia que era coisa que não incomodava ninguém, então era melhor deixar quieto. Eles, quantos são? Às vezes parece um só, às vezes parece que são 2 ou 3. Difícil dizer, mas sempre andam juntos, no mesmo ritmo. Passaram-se mais algumas semanas sem que eu ouvisse nada. Comecei a relaxar, a pensar que talvez tivesse sido só coincidência, ou que minha imaginação tivesse pregado uma peça em mim naquela primeira noite. Mas aí chegou julho, época das festas juninas na região. A cidade estava organizando uma festa no centro, e eu fui convidado para participar. Foi uma noite boa, conheci alguns vizinhos, dancei quadrilha, comi muito doce de leite e pamonha. Voltei para casa tarde, bem depois da meia-noite, meio alcoolizado e cansado. Deixei o carro na garagem e caminhei até a porta da frente. Foi quando percebi que tinha algo diferente. A porta da casinha de ferramentas, lá no fundo da propriedade, estava aberta. Eu tinha certeza de que ela estava trancada quando saí de casa. Peguei uma lanterna e caminhei até lá. A distância da casa principal até a casinha era de uns 100 metros, atravessando um pequeno pomar de jabuticabeiras. Conforme fui me aproximando, percebi que realmente a porta estava escancarada, balançando levemente com o vento. Iluminei o interior da casinha com a lanterna. Estava tudo normal, ferramentas nos lugares, nada pareciam ter mexido. Fechei a porta e voltei para casa,
mas aquilo ficou me incomodando. Tinha certeza absoluta de que havia trancado aquela porta. Na manhã seguinte, perguntei ao Zé se ele tinha ido na casinha no dia anterior. Ele disse que não, e que também havia reparado que a porta estava aberta quando chegou para trabalhar. Céu, João, tem uma coisa que eu nunca contei para o senhor sobre aquela casinha. O que é? Seu tio Sebastião disse uma vez que era lá que os passos sempre terminavam. Ele falava que às vezes via uma luz fraca lá dentro, de madrugada, como se fosse uma vela acesa, mas quando ia verificar de manhã, não tinha nada. Senti um frio na barriga. E você nunca viu essa luz? Já sim, algumas vezes, mas nunca fui lá conferir de noite. Seu tio disse que era melhor não mexer com essas coisas. Aquela conversa ficou martelando na minha cabeça o dia inteiro. À noite, resolvi fazer um teste. Coloquei um cadeado novo na porta da casinha e voltei para casa. Se alguém estivesse mexendo lá, pelo menos eu saberia com certeza. Por volta das 3 da manhã, acordei com os passos novamente. Dessa vez estavam mais próximos da casa e pude ouvir com mais clareza. Eram definitivamente passos humanos, mas tinham algo estranho no ritmo. Era como se a pessoa estivesse mancando ou arrastando levemente um dos pés. Levantei devagar e fui até a janela. A lua estava um pouco mais cheia que da primeira vez, então dava para enxergar um pouco melhor o quintal. Foi aí que vi uma figura escura caminhando lentamente na direção da casinha de ferramentas. Era alta, parecia ser um homem, mas estava longe demais para eu distinguir detalhes. A figura se movia de forma estranha, com aquele andar claudicante que eu tinha ouvido. Meu primeiro impulso foi gritar, confrontar quem quer que fosse, mas algo me segurou. Talvez tenha sido medo, ou talvez intuição. Fiquei ali parado, observando a figura se aproximar da casinha. Ela parou na frente da porta, ficou ali por alguns segundos e então simplesmente desapareceu. Não foi para os lados, não se abaixou, não correu. Simplesmente sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei tremendo na janela por vários minutos, tentando processar o que tinha visto. Seria possível que eu estivesse sonhando? Belisquei meu braço algumas vezes, mas estava acordado. De manhã, corri para a casinha antes do Zé chegar. O cadeado estava no lugar, intacto, mas a porta estava aberta novamente. Não havia sinais de arrombamento, como se alguém tivesse simplesmente passado através da porta sem abri-la. Quando o Zé chegou e viu minha cara, ele soube imediatamente o que tinha acontecido. O senhor viu ele, não foi? Contei tudo o que havia presenciado e o Zé me ouviu balançando a cabeça. Seu tio via a mesma coisa. Dizia que era um homem alto que andava mancando, sempre aparecia de madrugada, sempre ia para a casinha. Mas quem é? O que ele quer? Céu, João, isso aí é história antiga. Bem antes do seu tio comprar esta terra, aqui era a propriedade da família Moreira. Tinha um filho deles, o Joaquim, que morreu num acidente há uns 30 anos. Dizem que ele caiu de uma árvore alta, bem ali onde fica a casinha hoje. E você acha que é o fantasma dele? Não sei se é fantasma seu ou João. Só sei que seu tio sempre disse que enquanto a gente não incomodasse, ele não incomodava a gente também. Era como se fosse um acordo silencioso. Tentei seguir o conselho do tio Sebastião. Parei de trancar a casinha, e sempre que ouvia os passos de madrugada, ficava quieto no quarto, esperando passar. Funcionou por algumas semanas. A figura continuava aparecendo, mas sempre seguia a mesma rotina. Caminhava até a casinha, ficava lá por um tempo e depois desaparecia. Mas em agosto, as coisas começaram a mudar. Primeiro,
Os passos ficaram mais frequentes. Em vez de aparecer uma ou duas vezes por semana, começaram a ser quase toda noite. Depois, a figura começou a se aproximar mais da casa principal. Uma noite, acordei e vi ela parada bem embaixo da minha janela, olhando para cima. Foi a primeira vez que consegui ver o rosto dele claramente. Era um homem de uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, rosto magro. Tinha uma expressão estranha, como se estivesse confuso ou procurando alguma coisa. Mas o que mais me chamou a atenção foram os olhos. Eram completamente negros, sem pupila, sem íris, apenas duas cavidades escuras. Quando percebeu que eu estava olhando, ele sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso que me fez recuar da janela e me esconder debaixo das cobertas como uma criança. No dia seguinte, contei para o Zé sobre o que tinha visto e, pela primeira vez, notei que ele ficou realmente preocupado. Seu João, isso não é normal. Seu tio nunca falou que a coisa chegava tão perto da casa, nem que olhava para ele. O que você acha que está acontecendo? Não sei, mas acho que o senhor mexeu em alguma coisa que não devia. Ou então essa coisa está ficando mais forte, mais presente. Naquela noite, resolvi que não ia ficar na casa. Peguei algumas roupas e fui dormir na cidade, num hotel pequeno. Pensei que talvez uns dias longe da fazenda fossem me fazer bem, me dar tempo para pensar com mais clareza. Mas mesmo no hotel, não consegui dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via aquele rosto, aqueles olhos completamente negros, aquele sorriso perturbador. Por volta das 3 da manhã, tive a sensação estranha de que alguém estava me observando. Abri os olhos e quase gritei. A figura estava no quarto do hotel, parada no pé da cama, me encarando. Impossível, pensei. Estou a 20 quilômetros da fazenda, no terceiro andar de um prédio, com a porta trancada. Você não pode fugir de mim, ele disse, e foi a primeira vez que ouvi sua voz. Era uma voz rouca, como se viesse de muito longe. Esta é minha terra. Acendi a luz do abajur e ele desapareceu. Mas o quarto ficou com um cheiro estranho, como terra molhada e folhas podres. Não dormi mais naquela noite. De manhã cedo, voltei para a fazenda, decidido a resolver aquela situação de uma vez por todas. Procurei um padre da cidade, Padre Antônio, um homem idoso que conhecia todas as histórias da região. Contei para ele tudo o que estava acontecendo e ele me ouviu com atenção, sem demonstrar descrença. João, essa história da família Moreira eu conheço bem. O Joaquim realmente morreu num acidente naquela propriedade, mas não foi bem da forma que o pessoal conta. Como assim, padre? Joaquim Moreira era um rapaz problemático. Bebia muito, arrumava confusão, maltratava os animais. Diziam que ele tinha um lado muito sombrio. No dia que morreu, ele estava perseguindo uma moça da cidade, a Maria do Carmo. Ela tinha fugido para o mato para escapar dele. E o que aconteceu? Joaquim foi atrás dela, mas estava bêbado. Acabou caindo de uma árvore e batendo a cabeça numa pedra. Morreu na hora. Mas o estranho é que a Maria do Carmo desapareceu. Nunca mais foi vista. Alguns dizem que Joaquim fez alguma coisa com ela antes de morrer. E você acha que isso tem a ver com o que está acontecendo agora? João, às vezes os mortos não conseguem descansar quando levam culpa consigo. E às vezes, quando alguém novo chega na terra onde eles morreram, eles veem isso como uma oportunidade de transferir essa culpa ou de encontrar alguém para dividir sua condenação. O padre me deu uma medalha de São Miguel Arcanjo e me ensinou algumas orações de proteção.
Também me sugeriu que benzesse a propriedade toda, especialmente a casinha onde a figura sempre aparecia. Naquela noite, segui todas as orientações do padre. Rezei as orações, benzi os cantos da casa com água benta e coloquei a medalha no pescoço. Por alguns dias, parecia que tinha funcionado. Os passos pararam e eu consegui dormir noites inteiras sem ser incomodado. Mas a calmaria durou pouco. Uma semana depois, numa noite de chuva forte, acordei com um barulho diferente. Não eram passos dessa vez. Era como se alguém estivesse batendo na porta da frente, mas de forma irregular, como se estivesse usando apenas uma das mãos. Levantei e fui até a sala. Os batimentos continuavam, cada vez mais insistentes. Olhei pela janela, mas estava chovendo tanto que não dava para ver nada lá fora. "Quem está aí?" gritei. Os batimentos pararam por um momento e depois ouvi a mesma voz rouca da vez anterior. "Deixa eu entrar, João. Está chovendo." Senti meu sangue gelar. Como ele sabia meu nome e por que estava pedindo para entrar em vez de simplesmente aparecer dentro de casa como das outras vezes? "Você não é bem-vindo aqui", respondi, lembrando das orientações do padre. "Esta é minha casa, João. Sempre foi minha casa. Você é quem está invadindo." Os batimentos recomeçaram, mais fortes agora, como se ele estivesse usando ambas as mãos, ou talvez os punhos. As janelas começaram a tremer com a força. Peguei o telefone e liguei para o Zé Antônio. Mesmo sendo 2 da manhã, ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. "Seu João, eu tô ouvindo os batimentos daqui de casa. Não abra a porta, pelo amor de Deus." "Zé, o que eu faço? Ele está ficando mais violento." "Espera aí que eu vou buscar o padre Antônio. Aguenta firme aí." Enquanto esperava, os batimentos continuaram por mais alguns minutos e depois pararam abruptamente. Fiquei na sala, segurando a medalha de São Miguel, rezando baixinho. Por volta das 4 da manhã, o Zé chegou com o padre Antônio. Eles trouxeram mais alguns homens da cidade, incluindo o seu Manuel, que era considerado um benzedor respeitado na região. "João", disse o padre, "eu conversei com algumas pessoas mais velhas da cidade e descobri mais detalhes sobre a história do Joaquim Moreira." "O que você descobriu?" "Parece que antes de morrer, Joaquim fez um pacto. Estava desesperado para ter a Maria do Carmo e procurou uma mulher que fazia trabalhos, digamos, não muito cristãos. Essa mulher fez uma amarração muito forte, mas o preço era que se ele morresse antes de consumar o que queria, sua alma ficaria presa na terra até encontrar uma substituta para a Maria do Carmo." "Substituta?" "Alguém para tomar o lugar dela no pacto. Alguém para dividir a condenação dele." Senti um calafrio. "E você acha que ele está tentando fazer isso comigo?" "É possível, João. Você é um homem solteiro, sozinho na propriedade. Para ele pode parecer a oportunidade perfeita." O seu Manuel, que até então havia ficado calado, se aproximou. "Seu João, a única forma de acabar com isso é confrontar ele diretamente, mas não aqui na casa. Tem que ser lá na casinha onde ele morreu. É lá que a ligação dele com este mundo é mais forte, mas também é lá que ele pode ser mais facilmente mandado embora." A ideia de confrontar aquela coisa na casinha, no meio da madrugada, me apavorou. Mas eu sabia que não podia continuar vivendo daquele jeito. Estava perdendo peso, não conseguia dormir direito e sentia que minha sanidade estava começando a dar sinais de fraqueza. Decidimos que faríamos isso na noite seguinte, numa sexta-feira. O padre trouxe água benta e óleo santo.
O seu Manuel preparou alguns amuletos de proteção e o Zé se ofereceu para ficar por perto, caso alguma coisa desse errado. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, caminhamos até a casinha. Eu ia na frente, carregando uma lanterna forte e a medalha de São Miguel no peito. O padre e o seu Manuel ficaram a uns 10 metros de distância, prontos para intervir se necessário. Quando chegamos perto da casinha, a porta estava aberta, como sempre. Mas dessa vez, havia uma luz fraca vindo lá de dentro, exatamente como o tio Sebastião costumava ver. Joaquim Moreira, gritei, tentando manter a voz firme. Eu sei quem você é e o que você quer, mas este não é mais seu lugar. Sua hora já passou. A luz lá dentro oscilou, e depois ele apareceu na porta da casinha. Estava diferente dessa vez. Parecia mais sólido, mais real, e seus olhos não eram mais completamente negros. Agora eu podia ver neles uma mistura de raiva e desespero. Você não entende, João, ele disse, e sua voz soava menos fantasmagórica, mais humana. Eu não posso partir, não enquanto ela não for encontrada. Quem? Maria do Carmo? Eu não a matei, ele gritou, e sua forma começou a ficar mais agitada, como se estivesse se desfazendo e se recompondo. Todo mundo pensa que eu a matei, mas eu não matei. Ela caiu comigo. Quando eu caí da árvore, ela estava tentando me ajudar, e nós caímos juntos. Onde ela está? Aqui embaixo, debaixo da casinha. Nós dois morremos no mesmo lugar, mas ela conseguiu partir. Eu fiquei preso porque todo mundo acredita que sou um assassino. Senti uma mistura de pena e horror. Joaquim, se você não a matou, por que não provou sua inocência quando era vivo? Porque eu era um bêbado, um brigão. Ninguém ia acreditar em mim. E depois que morri, já era tarde demais. O seu Manuel se aproximou. Seu Joaquim, se o senhor quer partir em paz, tem que mostrar onde está o corpo da moça. Só assim o senhor vai conseguir provar sua inocência e descansar. Joaquim olhou para mim e pela primeira vez seus olhos pareceram humanos. Você acredita em mim, João? Não sei porquê, mas naquele momento eu acreditei. Talvez tenha sido a forma como ele falou, ou talvez o desespero em sua voz, mas senti que ele estava dizendo a verdade. Eu acredito, Joaquim. Mostre onde ela está. Ele apontou para debaixo da casinha. Cavem ali embaixo da tábua solta. Vocês vão encontrar os 2 esqueletos juntos. Isso vai provar que nós morremos no mesmo acidente. Na manhã seguinte, com autorização da polícia, cavamos no local indicado. A uns 2 metros de profundidade, encontramos exatamente o que Joaquim havia dito. 2 esqueletos entrelaçados, como se tivessem morrido se abraçando. A perícia confirmou que ambos haviam morrido de traumatismo craniano, consistente com uma queda de grande altura. Não havia sinais de violência ou luta. Maria do Carmo havia sido encontrada após mais de 30 anos desaparecida, e Joaquim Moreira teve seu nome limpo da suspeita de assassinato. Naquela noite, ele apareceu pela última vez, não mais como uma figura assombrada, mas como um homem em paz. Estava sorrindo, um sorriso genuíno e agradecido. Obrigado, João, ele disse. Agora eu posso partir. Joaquim, por que você me escolheu? Porque eu consegui ajudá-lo quando outros não conseguiram. Porque você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Às vezes, isso é tudo que um morto precisa para encontrar paz. Ele se despediu com um aceno e desapareceu. Desde então, nunca mais ouvi os passos noturnos, nunca mais vi luzes estranhas na casinha.
Nunca mais tive a sensação de estar sendo observado. A fazenda voltou a ser o lugar de paz que eu sempre quis. Maria do Carmo e Joaquim foram enterrados juntos no cemitério da cidade, e suas famílias, finalmente, puderam ter o fechamento que precisavam. Eu continuo morando aqui, cuidando da terra que agora realmente me pertence. Às vezes, em noites de lua cheia, sinto uma brisa suave que parece carregar um obrigado sussurrado. E eu sempre respondo: de nada, Joaquim, descanse em paz. Essa é minha história. Sei que muitos não vão acreditar, e tudo bem. Eu mesmo teria dificuldade para acreditar se alguém me contasse algo assim alguns anos atrás. Mas às vezes a verdade é mais estranha que a ficção, e às vezes os mortos só precisam de alguém que esteja disposto a ouvir. Se vocês um dia se encontrarem numa situação parecida, lembrem-se do que aprendi. Nem sempre os fantasmas são malignos. Às vezes, eles são apenas almas perdidas procurando por justiça, por verdade, ou simplesmente por alguém que acredite neles. E se algum dia vocês passarem por uma fazenda antiga no interior de Minas e ouvirem passos na madrugada, não tenham medo imediatamente. Parem, escutem e talvez, apenas talvez, vocês estejam diante de alguém que precisa da ajuda de vocês para encontrar a paz que merece. Essa é minha história, e ela é verdadeira. Cada palavra, cada detalhe, cada momento de terror e de compaixão que vivi nestes últimos meses. Espero que sirva de lição. Nem sempre devemos julgar os outros pelas aparências, nem mesmo quando esses outros já partiram deste mundo há muito tempo. Bom, pessoal, essa foi a história que o João me enviou. Confesso que me deu arrepios várias vezes enquanto eu preparava este roteiro, mas também me fez pensar sobre como às vezes julgamos as pessoas sem conhecer toda a verdade. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Deixem também nos comentários se já tiveram alguma experiência parecida ou se conhecem alguma história de terror rural que gostariam de ver narrada aqui. Na próxima semana, estarei trazendo mais um relato assombrado para vocês. Até lá, cuidem-se e lembrem-se, nem sempre o que parece assombração é realmente algo ruim. Às vezes, é apenas alguém pedindo ajuda. Boa noite a todos e que tenham sonhos tranquilos.